pessoal, tudo bem? Vamos para a prova, pré-prova da URGS 2016, prova de Química. Então, começando, sistemas materiais, nós temos substância simples formada por um elemento, substância composta dois elementos, mistura homogênea uma fase e mistura heterogênea duas ou mais fases. Dentro desses sistemas materiais, uma substância pura vai ter um gráfico com ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante. As misturas, por sua vez, têm os seus gráficos, ponto de fusão variável e ponto de ebulição variável. Dentro dos modelos atômicos, destacando os quatro modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. O modelo de Dalton é chamado bola de bilhar, ele não tem carga, muito importante, não tem carga, é uma esfera maciça. O modelo de Thomson é chamado modelo pudim de passas e pudim de ameixas, onde eu tenho uma esfera toda positiva com elétrons incrustados, seria a parte negativa, seria a parte das passas. O modelo de Rutherford é aquele modelo onde vai aparecer um núcleo, até então não se tinha existência do núcleo. Quando o Rutherford criou o modelo dele, temos o núcleo, parte central do átomo, e os elétrons girando em volta, gerando o sistema planetário, o modelo planetário. O modelo de Bohr é aquele que os elétrons saltam para orbitais de maior energia e retornam emitindo essa energia em forma de luz, chamado modelo de energia quantizada. Tabela periódica, a principal dica é sobre tabela periódica, as propriedades periódicas. Nós temos afinidade, ou eletroafinidade, eletronegatividade, potencial de ionização, A, E, I, cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já o raio atômico e eletropositividade, R, E, cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. O quarteto mágico, as ligações químicas. As ligações químicas são ligação iônica, metal e não metal, ligação covalente, que é entre os não metais, ou não metal e hidrogênio, ligação metálica entre os metais. Ligação iônica, nós temos o metal doando o elétron e o não metal recebendo. Ligação covalente, eu tenho um compartilhamento de elétrons. Dentro das ligações, eu posso identificar a polaridade da ligação em si, não é da molécula. A polaridade da ligação. Se for dois átomos diferentes, a ligação é polar. Dois átomos iguais, a ligação é apolar. Dentro da geometria das moléculas, eu tenho essa tabela que explica muito bem como é a geometria. Temos geometria linear, HCl, para dois átomos. Para três átomos, tem que ver se sobra elétrons ou não no átomo central. Se não sobrar, é linear. Se sobrar, é angular. Moléculas formadas por quatro átomos que não sobram elétrons no átomo central, trigonal, se sobrar, piramidal, e moléculas com 5 elétrons que não sobram, moléculas com 5 átomos que não sobram elétrons no átomo central, geometria tetraédrica, exemplo CH4. Sempre lembrando, o átomo central, na maioria das vezes, é aquele que está em menor quantidade. Polaridade das moléculas, sempre identificando quem é o átomo central, polar, tem elétrons não ligantes no átomo central. Então, quando a molécula é polar, eu tenho no meu átomo central elétrons não ligantes. Molécula apolar não tem elétrons ligantes no átomo central. Cuidem que tem uma exceção, que é quando eu tenho não sobram elétrons no átomo central, só que eu tenho um dos ligantes diferentes. Aí a molécula perde ela fica assimétrica, perde assimetria, então ela vai se tornar polar. Forças intermoleculares. As forças intermoleculares mais fortes são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, H-FON, seguido das forças de Van der Waals. Forças intermoleculares, forças de polo permanente, moléculas polares, forças de dipolo induzido, dipolo instantâneo, moléculas apolares. Cálculo estequiométrico, sempre lembrando, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 estruturas. Depende aqui, né? Se for átomos é átomos, se for moléculas é moléculas, se for prótons é prótons, se for elétrons é elétrons. Ocupa 22,4 litros na CNTP para um gás. E a massa eu tenho que fazer a soma da molécula, das massas da molécula ou do próprio átomo.
Orgânica. Bom, agora orgânica é a parte que mais vai cair na nossa prova. Sempre identificar a parte das funções. Eu tenho fenol. Fenol, quando eu tenho a hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Eu tenho aqui uma cetona, que é a carboxila a carbonila, desculpa, como ponto funcional. Temos aqui o éter. Essa função marcada é uma amida. Aqui eu tenho um álcool, que é a hidroxila ligado a carbono saturado. Essa função marcada é uma amina. Aleto, quando eu tenho um halogênio. Éster é bem parecido com ácido carboxílico, só que no lugar de hidrogênio eu tenho um outro composto que possui carbono. Éster. Aldeído, que tem o funcional CHO, CHO. E o ácido carboxílico, que eu tenho COOH. Cuidado, questão certa, sempre se coloca uma macromolécula com os grupos funcionais. Então eu tenho propriedades físicas, pontos de hidrogênio dos ácidos carboxílicos, álcools, fenóis, aminas e amidas, moléculas polares, aldeídos, cetona, ésteres, éteres, aminas e amidas, moléculas apolares, hidrocarbonetos. Propriedades físicas, solubilidade de água e ponto de ebulição. Aquele que tem mais pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio vai ter uma solubilidade maior e um ponto de ebulição maior, seguido das moléculas polares e depois das moléculas apolares. Acidez, ácidos carboxílicos, basicidade das aminas. Isômeros. Eu tenho isomeria de função, tem funções diferentes, um vai ser um álcool, outro vai ser um aldeído. Isômero de cadeia, cadeias principais diferentes, uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Isômero de posição, posições diferentes, ou de uma liga dupla ou de um grupo funcional. Metameria, quando o heteroátomo está numa posição diferente. Isômero espacial, cis e trans. Cuidem, vê a massa dos compostos, pode ver que estão do mesmo lado, os de maior massa do mesmo lado, os de menor massa do mesmo lado. Agora estão de lados contrários, então nós temos aqui mesmo lado cis, lado contrário trans. Isômero ótico, carbono com 4 ligantes diferentes entre si, então tem que ser carbono só com ligações simples. Exemplo, esse carbono tem 4 ligantes diferentes, então tem assimetria. Propriedades coligativas. Tonoscopia, pressão de vapor. Quer dizer o quê? Que quanto mais soluto eu colocar, diminui a pressão de vapor. Ebroscopia, ponto de ebulição. Quanto mais soluto eu colocar, aumenta o ponto de ebulição. Crioscopia, ponto de fusão. Diminui. Quanto mais soluto eu colocar, diminui o ponto de fusão. E osmoscopia, quanto mais soluto eu colocar, aumenta a pressão osmótica. Termoquímica, exotérmico libera calor, ΔH negativo. Endotérmico absorve calor, ΔH positivo. Romper ligações sempre vai ser um processo que precisa de energia. E quando eu formo uma ligação, vai ser um processo que libera energia. Cinética, cuidado, reação elementar é aquela que ocorre apenas numa etapa só. Eu tenho velocidade é uma constante, concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes. Ordem da reação é pelos expoentes. Então, se aqui foram 3, aqui são 3, 2, seria de quinta ordem. E reação não elementar, cuidado, sempre pegue etapa lenta. Se tiver 4 etapas, pegue sempre a etapa mais lenta. Expressão global. Exemplo, se eu duplicar a concentração de A, fica 4 vezes maior a minha velocidade. Se eu duplicar a concentração de B, fica 2 vezes maior. Equilíbrio é quando eu tenho uma reação ocorrendo para os dois lados. Então, eu tenho uma velocidade no sentido direto, uma velocidade no sentido inverso. Cuide, V1 igual a V2. Esse V1 igual a V2 não quer dizer que eles sejam zero, tá? Mas são iguais.
Constante de equilíbrio vai ser Kc, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Deslocamento do equilíbrio. Temperatura. Se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido que gosta de calor, sentido endotérmico. Concentração. Toda vez que eu pegar a concentração e aumentar a concentração de um lado, desloca para o lado contrário. Se eu aumentar A e B, desloca para o sentido C e D. Se eu aumentar C e D, desloca para o sentido A, B. Pressão. O aumento da pressão, redução do volume em sistemas gasosos, desloca o equilíbrio no sentido com o menor número de partículas gasosas. Como é que eu sei o menor número de partículas gasosas? Eu faço a soma. Esse lado aqui eu tenho 2 partículas gasosas, esse lado aqui eu tenho 3 partículas gasosas. Então, se eu aumentar a pressão, neste caso aqui, eu vou deslocar para o lado de menor volume, vai ser do lado dos reagentes. Catalisador não desloca o equilíbrio, ele apenas diminui o tempo que eu vou levar para atingir o equilíbrio, mas ele não vai deslocar para sentido nenhum. Cuidado! pH e pOH de 0 a 7, um pouco abaixo de 7 eu tenho pH ácido, acima de 7 a 14 eu tenho pH básico. Cuidem, pH mais pOH vai ser igual a 14. Eletroquímica, eu tenho no meu ânodo polo negativo, onde vai ter o desgaste da minha placa, ela vai perder os elétrons, esses elétrons vão deslocar até o outro eletrodo, que seria o meu cátodo. Então aqui ocorre uma oxidação, aqui ocorre uma redução. Os elétrons partem do meu ânodo e vão para o meu cátodo. NOx. Nas pilhas Cu mais 2 passa a NOx 0, diminui o NOx, redução, cátodo positivo. Zinco 0 passa a zinco mais 2, aumenta o NOx, oxidação, ânodo polo negativo.